Fala pessoal, bem-vindos a mais um Anemia Cerebral, sua dose de ferro virtual, e hoje vamos dar sequência naquilo que iniciamos de leituras de Tex nesta quarentena. Saindo daquela coleção anterior, As Grandes Aventuras de Tex, que a gente já falou nos outros vídeos, vamos agora então para essa outra coleção que vem sendo publicada aí, que é o Tex Willer. A coleção anterior é uma coleção fechada, ela tem um tamanho, né? Ela tem a proposta de 10 volumes, capa dura, enquanto que essa ela vem sendo publicada na Itália, aqui no Brasil acompanhando com apenas 3 meses de diferença. Então sai lá o material em janeiro, entre março e abril tá saindo aqui já o volume que saiu lá em janeiro. Então tá bem próximo, o que é bem legal, bem próximo do que sai lá na gringa. Esse material, ele tá em offset colorido por dentro, né? E no mínimo 270 páginas, sempre de histórias completas fechadas. Esse aqui, ele tem uma média aí, ou precisamente 66 páginas por volume, ó. Termina aqui, e aí ele tem aí, ó. Não sei se dá pra ver, mas confia em mim. 60 páginas, 66 páginas por volume, bem menos. O papel, ele é preto e branco, e o papel também é diferente, não é o offset, esse aqui é o off-white. São propostas diferentes para conhecer Tex, e ambas você vai conhecer Tex, porque na coleção Grandes Aventuras de Tex, você tem então uma seleção de histórias cabais, histórias fundamentais, digamos assim, sobre Tex, relevantes sobre Tex. Em Tex Willer, a proposta é mostrar o Tex jovem. Ele tem aqui até uma faixa, As Aventuras de Tex quando jovem. Sendo propostas diferentes, essa aqui ela é muito mais econômica. O preço de capa dele é de R$14,90. E aí se você comprar em pré-venda, talvez, acho que deve ter desconto, né? Não sei como que tá a pré-venda, mas ele tem, você encontra esses volumes aí nas Mega Stores, encontra na Amazon, e a Amazon sempre dá algum desconto, né? Cupom e coisa assim. Então você vai pagar geralmente menos que esse valor, que já é um valor baixo, né? Esse aqui é publicado mensalmente, enquanto que o Grandes Aventuras de Tex, inicialmente eles iam sair trimestral. Então conseguem perceber as diferenças? Um é de luxo, um ele sai num período mais espaçado, este volume é mensal. Aquele é uma curadoria, né, da Mythos, que vai separando as histórias, baseado talvez em alguma outra coleção gringa, não sei, ou a própria Mythos mesmo faz a curadoria. Esses volumes eles montam uma lombada com desenho, porque tem um público que gosta muito disso, jamais entenderei. Enquanto que esse, a lombada, ela é padrão. Você tem aí, ó, só o título Tex Willer, a numeração, né, o título da história e a editora. Eu gosto demais de materiais de quadrinhos populares, assim, e esse para um popular tá muito bom, né? Eu vou falar um pouco do que tem os contras da edição, mas o balanço final ele é excelente. Já pela capa, primeiramente, elas são todas excelentes, os desenhos são muito bons, muito bem pintados. Eu gosto demais do Tex pintado, ainda que o preto e branco seja o clássico, o normal, mas olha, as cores são muito boas, o desenho, a arte é muito boa, olha o cavalo. Originalmente isso aqui na gringa não tinha, né? As Aventuras de Tex quando jovem. Cara, eu achei isso aqui, muita gente não gostou e eu tô entre elas, as que não gostou. Poderia ser muito bem aqui em cima escrito O Jovem, e aqui já é o título, Tex Willer. Seria o suficiente pra gente poder entender que esse quadrinho aqui é do Tex. Mas eu acho que esse logo aqui que a Mythos talvez queria evidenciar, né? Que é o logo clássico do Tex. Mesmo assim, né? O jovem Tex, né? Poderia ser aqui em cima, Tex Willer, ou mesmo essa faixa aqui mesmo, só aqui em cima. Enfim, ficar discutindo por causa de faixa também não vai levar em um lugar. Um outro item também legal padrão, atrás, sempre ele vem com a capa e uma sinopse do volume que vai sair. Por quê? Porque a ideia disso aqui é parecer um folhetim. Sabe o que é um folhetim? Você não sabe? Então vou ter que desenhar aí pra você. Um folhetim foi um fenômeno editorial comum do romantismo do século XIX, muito popular no século XIX, surgiu na França, e o folhetim ele mudou pra sempre a maneira de se produzir romance, de se produzir literatura no mundo. Até então, você tinha formas de fazer criação. Como o folhetim ele comercializou-se a literatura de um modo
que vai originar o que é hoje as nossas editoras, né? O que são as publicações, mensalmente, periodicamente, alguma coisa saindo ali o tempo todo. Então o folhetim, uma história era escrita num espaço selecionado, geralmente uma página do jornal, vinha uma história ali na parte de entretenimento, ela começava, ocupava aquela página, e aí só no próximo volume você teria a continuação da história. Então os seriados que a gente vê hoje, com aquele final impactante, sempre você querendo saber o que vai acontecer depois, novelas, telenovelas, né? O que é feito na televisão, segue essa estrutura, que é padrão, que é comum do folhetim, que se origina lá. Tá, mas por que o Tex quer fazer um folhetim agora? Por que a Bonelli quer imitar o folhetim? Porque a origem do Tex é folhetim, meu amigo. Quando o Tex ele surge em 1948, tem aqui essa edição, eu não vou falar dela aqui agora, só para vocês conhecerem, mas tem um dos brindes da Mitos, na compra do Tex número 600, que ele vem com esse parece que é um talão de cheque, um mini talão de cheque, é um facsímile. Se você não sabe o que é facsímile, um facsímile é uma cópia ipsis literis, é uma cópia idêntica a algo que saiu que existe. Então, isso aqui é um facsímile da revista Júnior, quando o Tex, que era chamado de Texas Kid, então, saiu aqui no Brasil. Isso aqui era um gibi. Era assim que você encontrava na banca. E olha como que o Tex era. Ele era folhetim. Vem aqui o título, vem os quadros, e você vai lendo até acabar no que vai acontecer na próxima edição, lá no final. Então, o Tex ele seguia essa estrutura folhetinesca. Um exemplo de folhetim, o Conde de Monte Cristo. Para você é um livro, ele sempre foi um livro, mas não foi assim. Ele foi composto em folhetim em 1844. Eu gosto muito do Conde de Monte Cristo. O Alexandre Dumas, muitas das obras dele, se não todas, eu não vou saber dizer, mas acho que muitas, pelo menos Os Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo, eles saíram em folhetim. Então vinha um capítulo, e aí repara como que muda a estrutura. O capítulo agora não é mais longo. Ele é um capítulo curto, para caber numa página de uma revista, de um jornal. E aí o próximo capítulo também vai ter mais ou menos aquele mesmo tamanho e vai sair na mesma revista, no mesmo jornal. Você vai comprando o jornal, semana a semana, mês a mês, de acordo com a periodicidade que era o jornal. E então, você, em algum momento, terminaria a história capítulo por capítulo, fascículo por fascículo, jornal por jornal. Era assim que funcionava. Rapidamente o folhetim foi importado para o Brasil. Ele surge ali em final do século XVIII, início do XIX na França, e ele vem no mesmo século XIX para o Brasil. Um exemplo brasileiro de folhetim é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ela foi publicada primeiramente como folhetim. Agora a gente compra o livro para prestar o vestibular, para ler. Mas então, em 1844 saía folhetim do Alexandre Dumas, na França. Em 1881 saía aqui o Memórias Póstumas. Então o folhetim ele se tornou uma prática que vai alterar as formas de fazer arte e de fazer literatura. Até então você poderia escrever um romance de uma vez, né? Você compunha apenas um capítulo, não tinha capítulo nenhum, você escrevia e terminava. Ou até antes, né, na antiguidade, você tem até métodos orais de decorar uma poesia, organizar por livros, por exemplo a Bíblia, né, ela é uma organização de vários livros diferentes, mas o folhetim então ele transforma. Ele vai fazer com que as pessoas que publicam literatura por meio do folhetim, por meio dos periódicos, por meio dos jornais, essa pessoa ela vai ter que dar um jeito de que os capítulos dela caibam naquele tamanho. Aí que tá, então, o nosso Tex agora. A fidelidade, então, de Tex Willer é gigantesca, com as suas próprias origens. Ele está propondo um folhetim moderno. Então ele não vai mais ter um tamanho de folhetim, ele vai manter essa estrutura aqui que é o tamanho bonelliano, e aí eu tenho um protesto a fazer, um parênteses. Eu tenho aqui uma edição, também tamanho, esse aqui é o Tex em cores, número 1. E o tamanho do Tex Willer, incrivelmente, é um pouco menor, ó. Vocês podem ver que ele é um pouco mais curto, ó, que tá alinhadinho o tamanho. Mas aí ele fica mais curto. Eu achei que fosse apenas um aproveitamento do branco das bordas, né? Aqui, ó, o Tex em cores, ele tem aqui a borda branca. Esse aqui talvez pudesse ter menos borda branca, né? Mas não. E o tamanho aqui dos quadrados, se você comparar o espaço de quadros, é menor. Ó, tem uma diferença dessa lateral para essa.
Então, por vídeo eu não consigo mostrar perfeitamente, mas ele é um pouco menor sim. Não sei se o da Itália é esse mesmo tamanho ou se é um pouco maior e a Mitos está diminuindo, não sei. Mas tá bom, não notei prejudicar a arte. A Bonelli está então criando, emulando um folhetim moderno, um folhetim de agora. Então a história ela precisa ser mais curta e não pode encerrar nela mesma, né? Ela tem que seguir, você tem que esperar o próximo volume. Então a publicação ela é mensal e deve ser consumida mensal. É perfeito se tiver assinatura você fazer, ou você se comprometer a comprar todo mês ali e acompanhar a história por história. O intuito dele é trazer aquele frescor, aquele prazer que era você ler um periódico, que era você esperar uma história para ver como que ela se conclui. Se você lê os 4 primeiros volumes, tá concluída a primeira história. Esse primeiro aqui é em 4, acho que o segundo é em 5, o terceiro é em 5. Nós vamos ler tudo isso daí, aqui no canal. Então, olha que legal. Você vai ter o prazer de experimentar novamente uma leitura periódica, mas você não vai ter que ficar para sempre fazendo isso. Você pode pegar os arcos que você quiser, ou se você pegar de um arco, de repente você não tem o começo, você quer começar pelo volume 5, onde começa o segundo arco, quando começa o segundo arco, tudo bem também. Até mesmo porque ele tem um resumo do que aconteceu no anterior. Aqui, ó. Né? Então todo volume, ó, sem falta, vai ter esse anteriormente, né? Para você se orientar. Isso é uma produção da Mitos mesmo, acredito. Vamos falar da história? Compreendido que é um folhetim, e agora você percebendo que na verdade Tex Willer é muito fiel à origem do Tex, ele também vai dialogar com a origem do Tex. A proposta são contar histórias do Tex quando ele era novo. São histórias inéditas, mas elas revisitam o passado do Tex. Então, a primeira aparição do Tex, que é esta aqui, essa imagem, quando ela surgiu lá em 1948, aqui ó, na primeira história do Tex, ó, ele nessa posição aqui clássica, você vai ver muito Tex aparecer assim, acho que é no volume 3. Porque essa primeira história, a primeira história do Tex, foi chamada de O Totem Misterioso. E aqui ele vai começar no primeiro volume, uma história, uma sequência, e quando chegar no terceiro, aquela prequel, aquela frequência dos volumes 1 e 2 vão culminar no dia do acontecimento da primeira aventura do Tex. Conseguiu entender? Então esses 2 primeiros volumes, eles são uma frequência, momentos antes de o Tex encontrar com a Tessa lá na primeira história do Galep desenhando e do Gianluigi escrevendo, né? Então o Mauro Bozelli, junto com o Roberto De Angelis, que vão escrever Tex Willer, colocaram alguns dias antes aqui, justificando o motivo de o Tex encontrar a Tessa nessa história anterior. Deu pra entender? Minha mesa é um demônio aqui, é terrível. Mas é isso que acontece. Então, as histórias são inéditas, mas alguns momentos dela, você tem um lado B, como se fosse Resident Evil 2, você tem um lado B do que estava acontecendo ali naquela história publicada lá nas antigas. Essa ideia é extraordinária. Pra mim ela é muito boa. Por quê? O leitor novo, nós teremos histórias inéditas, que a gente nunca se familiarizou, não conhece, mas vamos ter lampejos ali de acontecimentos lá da origem do Tex. E não vamos perder nada com isso, pelo contrário, a gente já vai chegar com uma grande riqueza. Mas ao mesmo tempo, o leitor antigo de Tex vai ter essa narrativa complementada naquilo que ele leu lá atrás. Então quando ele pensar, um vilão aqui vai ser o Coffin, já vou falar da história. Ele tá fugindo do Coffin, ele esbarra com o Coffin lá no original, em 48. Você pensa que eles se encontraram, mas não, eles têm uma história anterior. Tem um motivo para eles se esbarrarem, tem um motivo para eles se odiarem. Parece que o Mauro Bozelli, que é um grande estudioso de Tex, ele passou a preencher lacunas então abertas do Tex, mas não colocando uma justificativa qualquer. Ele costura a história nova dele com o material já existente, sem afetar de modo drástico a cronologia. Pelo contrário, ele vem consertando. Tem que lembrar que, assim como o folhetim, muito provavelmente o Galep e o Gianluigi deveriam receber pela produção que eles faziam, né? Quadrinhos era assim, né? Você ganhava por página, ganhava por lauda, enfim, por publicação. Então você tinha que fazer um material com muito volume. E
você mesmo vai se perder na sua própria cronologia, né? Então, muito provavelmente não, existe alguns conflitos ali em Tex, por exemplo, a participação dele na Guerra da Secessão, ela aconteceu 2 vezes, né? A válida fica sendo aquela que a gente conversou aqui, de entre as 2 bandeiras, mas teve uma outra alusão à participação dele na Guerra da Secessão, que ele talvez não tenha participado, né? Dito por uma outra pessoa. Então esses concertos, esses preenchimentos de lacuna, o Bozelli, o Mauro Bozelli, o atual editor e roteirista de Tex, vem preenchendo de maneira muito habilidosa. Eu fico impressionado com 2 coisas quando se fala de Bonelli. 2 assim que me impressionam. A qualidade da arte. Eles não se contentam com a média. O que você pega de um comics americano aí, um Homem-Aranha mensal, que eventualmente aparece um grande artista desenhando, na Bonelli é o contrário. Se o cara não é de calibre extraordinário, ele não pode fazer uma história. É impressionante. As sombras, nossa, a narrativa gráfica. Repara que o Jimmy Jones, ele tá tomando água, né? Ele para beber água, e quando ele olha para a água do mar, para a água do lago, ele vê essas sombras. Olha que bem perfeição essas sombras. E aí, quando você passa pro próximo quadro, você tem o panorama, a visão contrária, né? Lá embaixo, ele com os cavalos tomando água, as sombras pálidas e os índios observando ele. Então aqui você tem a visão dele na água e aqui a visão do Canyon lá em cima, olhando para ele lá embaixo. É maravilhoso, você tá lendo e você para analisar, para observar. Isso te dá uma imersão muito grande, porque dá muito panorama. Você tem a visão de um personagem e o universo que ele está contemplando ali, e o outro que está olhando para ele de uma distância maior, num outro cenário. Então você tem paisagens muito belas, muito bem contempladas aqui. Sobre texto, revisão, essas coisas, teve alguns problemas sim. Nessa primeira edição aqui, eu computei 3 assim, incômodos mesmo. Nesse texto aqui, inicial, né? Sempre quando eu coloco azul é porque é erro de texto. Ele apareceu também no texto seguinte pelo Mauro Bozelli aqui, e além disso também a gente pode pensar um pouco no papel. Eu gosto muito desse papel, funciona muito bem em mangás, né? Em mangás eu gosto demais do Off-White. Aqui também funciona, mas eu acho que é a minha edição. Em alguns momentos o preto ele oscila. Ora você tem umas paisagens monumentais, lindas, perfeitas, como essa aqui, mas então o preto, por vezes, ele falha, né? Ó, um pouco borrado. Eu também não sei se dá pra ver, mas olha, o preto ele não é uniforme. Isso pode ter a ver com a impressão, né? Mas esse aqui é um material, vamos deixar claro, ele é um material popular, ele é um material para você acompanhar mês a mês ali. Então, eu não seria muito rigoroso com isso não. Uma solução talvez fosse mudar para o offset. O offset, por ser menos áspero, ele é mais liso, ele fixa a cor um pouco melhor. Eu acho que o Dragoneiro teve essa mudança. O Dragoneiro ele saiu com um papel off-white e depois a Mits mudou para o offset na mensal. Isso trouxe muito ganho, né? Teve uma boa aprovação. Talvez mudar o papel do Tex Willer não fosse uma má ideia. De qualquer forma, eu gosto desse aqui. O papel off-white, por ele ser mais amarelado, ele, pra mim, ele dá muito clima do Velho Oeste. Mas ao mesmo tempo eu gosto muito da arte, né? Não gosto que ela seja prejudicada. Enfim, mas vale. Enredo, vamos lá. Nesses 2 primeiros volumes, os primeiros 2 volumes, então, o Tex, Wanted, Vivo ou Morto, o Tex ele cometeu um crime de vingança. Ele vingou o irmão dele, Sam Wheeler, que não sabemos como foi assassinado, e não sabemos quem o Tex matou. Isso não é dito na história. Ele só está na condição de foragido por ter cometido esse crime. E está a prêmio. A cabeça do Tex vale $500 da época, o que era muito dinheiro. Então o xerife está perseguindo o Tex, junto com o amparo de outras pessoas, para quem ele distribuiu insígnias de ajudantes de xerife, para caçarem o Tex. Por outro lado, o Tex ele arrumou uma briga que não sabemos como aconteceu, mas um personagem, que é o vilão da história, o Coffin, ele teve alguma briga com o Tex numa cidade chamada Robber's Nest, que vai ser na tradução livre, ninho dos bandidos, né? Covil dos bandidos, algo assim. Parece que isso é contado num outro volume de Tex. Teve alguma briga então do Tex com esse Coffin, e o Coffin também que é o Tex. Então por um lado você tem o grupo do xerife atrás do Tex e o bando do Coffin atrás do Tex.
Mas eles estão na região do Cochise, que é um Apache irmão de sangue do Tex. Como eles viraram irmão de sangue também não sabemos. Mas o Tex é irmão de sangue de um Apache, que é o Cochise, o chefe Shirikawa. E nessa terra do Cochise, onde está o xerife, o Coffin, o Tex fugindo, tem também um índio vítima de ostracismo, um índio banido da tribo dele, e uma mini tribo com 4 homens e uma mulher, um velho, a filha e 2 guerreiros cuidando da filha, da tribo Pawnee. Esses são os personagens. E o que vai acontecer? Como o Tex, então, ele é irmão de sangue do Cochise, o chefe dessa região, o Tex, nessas 2 primeiras histórias, vai ter a ajuda do Cochise para escapar. Resolvido essa trama, o Tex ele vai cair, né, vai acontecer uma série de coisas. Estou tentando evitar dar spoiler aqui, porque a minha ideia aqui é fazer um balanço sobre esse arco. Mas então, resolvido mais ou menos esse problema, nessa situação, o Tex vai cruzar o caminho com essa menina dessa tribo Pawnee, que eu falei, né, uma pequena tribo Pawnee dentro da área da tribo Shirikawa. E o Tex vai cruzar o caminho com essa menina, com Tessa, que é a índia lá da primeira história do Tex, quando o Tex ajuda essa menina. E aí, nas 2 histórias seguintes, são continuações diretas nas 2, então o Tex vai ajudar a Tessa, essa índia aí que está desde o começo, desde a primeira história, ela aparece como um coadjuvante em Tex. Ela tem um problema, ela é a guardiã do tesouro dos Pawnees. Esconderam então esse tesouro numa masmorra, o que vai parecer muito uma história até um tanto RPG, assim, né? Lutar e explorar a masmorra, né? Vai ser legal, é no último volume. E então o Tex passa a ajudar ela, porque o caminho dele cruza com o dela, que também vai cruzar com o do Coffin, já que, como eu falei, o Coffin, que é o vilão principal da história, ele se alia ao Dente de Lobo, que é esse índio que eu citei aqui, que foi vítima de ostracismo. Ele sabe, ele tem relações com os Pawnees, tem algum ressentimento, não sabemos porquê, dos Pawnees, e ele sabe que os Pawnees escondem um tesouro. Então ele quer pegar o medalhão que está com os Pawnees, ler aquele medalhão que vai revelar um caminho para um tesouro, e isso é de interesse do Coffin. O Coffin quer ser rico e quer matar o Tex. Tudo isso vai se costurar muito, mas muito melhor da maneira com que eu falei aqui. É confuso você escutar uma história de alguém, e você não pode levantar a mão e perguntar, e etc. É melhor você ler, então leia. Quanto aos erros de texto, parece que vai melhorando, né? Ó, o que está em azul aqui, eu sempre marco com azul erro de texto, né? Ó, tinha alguma coisa aqui. No 3º volume vai ter um só, e no 4º não tem. No 4º não tem nenhum erro de texto, não. E o que está em laranja são comentários que eu separo para fazer, né, para vocês. E são alguns comentários aqui. Essas folhas que iniciam aqui são de textos do Bozelli. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala que isso aqui é uma nova proposta, né? Ele explica isso que eu falei para vocês do folhetim. E ele diz: mas fique tranquilo, jamais faremos um Tex em estilo comic book americano ou mangá japonês. É bobagem. Não gostei do Bozelli falar isso aqui não, porque qual que é o problema de fazer um Tex mangá? Ah, mas o leitor de Tex raiz, que tá lá na pradaria, lendo lá embaixo de uma árvore, não vai gostar, né? Tem que ser Tex, tem que ser Tex. Cara, o Tex mensal seu tá assegurado, cara, não vai mudar. O Tex coleção tá lá, entendeu? Leia ele se você gosta. Se por acaso eles quiserem, a Bonelli fizesse uma iniciativa em mangá, um especial em mangá, fez, cara. Você não quer, você não compra. Tem muita coisa legal, assim, a narrativa de mangá teria muita a da agilidade nos tiroteios, talvez, enfim. E agora uma outra parte aqui que eu acho que é o que a gente tem que pensar com mais afinco. Vamos lá. Separei aqui 2 falas que eu acho que vão ser incômodas para alguns de vocês, mas eu quero discutir elas um pouco. Aqui no volume 2, o Jimmy Jones, ele tá junto com um canalha aí, que são tudo caçador de recompensa, tudo pilantra, e ele diz: esses assassinos são piores que os guerreiros de Cochise, que são os índios os índios guerreiros do líder da tribo, que é o Cochise. Ele falou: são piores que os guerreiros de Cochise. E anteriormente, o próprio Jimmy Jones vai dizer pro Tex que ele tem medo dos índios, né? E o Tex diz: olha, eles são melhores do que muitos brancos. Essas falas, elas são um tanto ambíguas, né? Elas
Ao mesmo tempo que elas tentam elogiar, esses canalhas são piores que os guerreiros de Cochise. Quer dizer que o guerreiro de Cochise também não é bom. E quando o Tex diz, esses homens, esses índios são melhores do que muitos brancos por aí. Quer dizer, eles são melhores do que muitos brancos por aí, mas deve ter branco que é melhor que esses índios. Linguisticamente falando, estabelece uma hierarquia de qualidade racial, étnica, que eu evitaria, né? Como escritor eu evitaria. No entanto, estamos no faroeste. Uma outra que pode incomodar muita gente, vamos lá, vamos discutir. A gente vai voltar nisso daí. Página 52, também do volume 2, o Tex conversando com uma menina e com o pai dela. O pai dela diz assim: o que eu posso fazer se o bom Deus não me deu um filho homem? Mas não posso reclamar da Fanny, que é a menina. Trabalha como um homem e sabe cozinhar. Então, falamos já dos índios, né? Que estabelece aí uma relação de valor, talvez moral, ético, não sei, sobre os índios em relação aos homens brancos. E aí, na fala da menina, ele diz: o que eu posso fazer se o bom Deus não me deu um filho homem? Quer dizer, já queria um filho homem. Mas aí ele tenta arrumar, que é pior, né? Mas não posso reclamar da Fanny. Trabalha como um homem, quer dizer, a vantagem dela é que ela tem característica masculina, trabalha como homem, e ainda sabe cozinhar, que é um dom de mulher. Segundo ele, né? Ela faz o trabalho de mulher, que é cozinhar, quer dizer, mulher tem trabalho, que é esse, mas ela tem valor, porque ela trabalha como homem. Mas calma, porque o Tex, ele se passa no faroeste americano. Eu tô cansado de dizer aqui que o faroeste americano, ele começa depois da Guerra de Secessão, em 1865, que vai chegar até meados ali, ou até passar um pouco o início do século XX. Então você tem, sim, essas questões. Você tem uma questão racial até hoje nos Estados Unidos. Até hoje, não mudou. Na formação dos Estados Unidos, você tem uma segregação gigantesca, praticamente natural, dada a situação. Os americanos, para conquistar terras, eles tiveram que matar índio. O índio, então eles passaram a ter que... foram condicionados, e pela situação também, a odiar índio. Índio era um inimigo de terras com eles. E os índios, obviamente, vão ser hostis quando são atacados, são oprimidos pelo homem branco. Você tem a escravidão no sul e o ressentimento todo. Então, assim, os Estados Unidos ele é um lugar que, historicamente, é todo mundo contra todo mundo. Machismo, isso daí tá na história do mundo também. Eu não tô defendendo, o que eu tô dizendo é, isso aqui tá representando um cenário. E a Bonelli, o Bozelli, a Bonelli em si, mantém essas características também na fala dos personagens. Eu, Leandro, se eu fosse roteirista da Bonelli, ou de qualquer editora, eu faria um sacrifício. Eu tiraria essas falas, não os usaria, eu criaria outras situações. Por exemplo, essa conversa aqui é só uma conversa introdutória. É um fazendeiro conversando com o Tex. Eu colocaria eles falando de uma outra coisa, ou de uma outra forma, sem mostrar que a menina... que a opinião dele é que ele cria um filho homem e que a menina tem dotes femininos, que não são dotes, cozinha qualquer um pode fazer, e que o valor dela é porque ela consegue trabalhar que nem homem. Eu evitaria essa fala, eu colocaria uma outra coisa. Falaria, olha como que ela é forte, entendeu? Mas isso é uma opinião minha, isso é uma visão minha como editor, né? Eu faria isso para que não houvesse gente lendo e criticando. Só que aí eu estaria fazendo um sacrifício da ambientação do Velho Oeste. Eu não estaria colocando os personagens falando como se falava lá, com as características daquela fala, e isso tem muito em Tex. Quem lê Tex vai ver o tempo inteiro ele e o Kit Carson se provocando um ao outro com xingamentos muito esquisitos. Por exemplo, cão do deserto, camelo velho. Eles falam umas coisas assim, né? Que é, sei lá, eu acho que deve ser habitual, deve ter tido alguma pesquisa quanto a isso. Essa parte linguística do texto texano, do texto texiano, das histórias do Tex, ela é muito presente. Então você que vai ser leitor do Tex, ou você que já é leitor, ou você que não quer, que queria ler, mas agora ficou com o pé atrás, não fique. É uma característica textual que está ali. Não significa que o Mauro Bozelli é racista, que é machista. Não significa que não seja também. Mas enfim, não sei, mas não significa. Tem uma separação entre obra e autor. Isso existe, por incrível que pareça, existe. Por outro lado, então, isso que eu falei agora, eu estou tentando me dirigir às mulheres que nos acompanham, àqueles dentro do espectro consciente de que deve se respeitar a mulher, deve se respeitar, não deve ser racista, não tem motivo, não tem sentido nenhum ser racista. Mas por outro lado, agora eu vou pro outro espectro.
você também não deve se sentir legitimado. Ah, é porque, olha, tem um personagem lá em Tex que ele acha que trabalho de mulher é cozinhar e trabalho de homem é ser forte, ser o dom do homem, que eu vou pensar assim também. Também não é assim. Como eu falei, você tá lendo? Cara, isso aqui é uma obra de arte, de entretenimento popular, e que a gente deve pensá-la, como estamos fazendo aqui agora, e que ao término dela, quando chega na última página, olha o que acontece. Você fecha, larga e volta pro mundo tal como ele é, gostando dele ou não. É isso. Eu acho que essa é a mensagem que eu mais queria dizer pra vocês aqui, que isso aqui é um puta de um quadrinho, me diverti demais. O meu último comentário aqui é tão bom que o terceiro volume, o terceiro e o quarto, o altruísmo do Tex, o Tex ele quer ajudar num altruísmo tão maravilhoso a Tessa, porque ela tá em apuros, porque ela precisa guardar o tesouro, e o Tex ele ajuda ela porque ela precisa de ajuda, cara. Cara, isso é uma coisa muito humana. Isso é uma coisa muito... deveria ser muito consciente de todos. Quando você vê uma pessoa precisando de ajuda e você é capaz de ajudar, você fala, oh, peraí, vamos até ali, ó, cara, você tá passando fome? Ó, vou te pagar uma coxinha ali, cara. Eu não tenho mais nada, eu ia comer agora, eu ia gastar 15 reais, eu vou gastar 17, eu vou te dar uma coxinha de 2 aí, sei lá, algo assim, de 3. E aí no final, e aí que eu fico impressionado, e agora vai ter um spoilerzinho, dá a impressão de que a Tessa, sei lá, beijaria, ficaria, daria uma noite pro Tex. Ela fala, como que eu te agradeço? Ele fala, não precisa. Ele fala, me agradeça com amizade. Eu fiquei comovido assim, eu falei, cara, mano, ele fez tudo isso para ajudar. E o que ele pede em troco é, ele se satisfaz por ter feito aquilo que ele acha certo. E nem é o que ele acha certo no sentido de, ah não, eu tô certo, o mundo tá errado e eu sou gostoso, eu sou Deus. Não é isso. É o certo mesmo. Era uma pessoa passando dificuldade e ele foi lá ajudar. E a dificuldade dela não é brincadeira. Teve que ter tiro, teve que ter cavalgada, teve que correr o risco de morrer várias vezes. É isso, ele foi lá e fez. Ele falou, cara, ele constrói um mundo melhor por ele se expor e ajudar. Eu acho que essa é a mensagem principal que fica desse Tex Willer no primeiro arco. Então perceba quanto que esse quadrinho aqui, ele não pode ser resumido a tem fala aí machista, tem fala racista. Cara, isso aqui teve uma mensagem de altruísmo, de você se sentir bem, porque o Tex ele se sentiu bem com o que ele estava fazendo, porque era o que ele acreditava como necessidade, não porque ele acreditava que ele estava certo, mas porque era um certo absoluto. Eu sei que isso meio que não existe, né? A filosofia vai conseguir refutar o que eu disse agora, certo absoluto. Mas, por exemplo, uma pessoa com necessidade, é certo que ela precisa de ajuda. Se você pode ajudar, ajude. Uma coisa mais ou menos isso assim, não tem muito o que relativizar. E o Tex vai lá e faz, cara. Isso é belíssimo. Isso é comovente. O que faz da obra um colosso de significado moderno, não sei nem o que dizer. Não sei o que dizer, sei lá o que eu tô falando aqui, cara. Compra essa porra de gibi. Se inscreve, deixa like aí. Valeu. Puta, eu não sei nem o que falar.